to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel, com você? Tranquilo também. E também comigo aqui o Vitor dos Santos. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Hoje, nosso programa aí, vamos fazer a prévia do primeiro final de semana dos playoffs, o Wild Card Weekend. 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. Todo ano esse primeiro final de semana reserva muitas emoções e esse ano com certeza não será diferente. Com o começo da pós-temporada, muita gente começa a acompanhar a NFL pela primeira vez, então eu quero mandar um abraço especial e desejar boas-vindas a quem está nos ouvindo pela primeira vez. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Twitter, né, o @HojeNFL, se inscrever no nosso canal do YouTube. Vem muitas novidades nessa parte do NFL Hoje, né, nosso canal do YouTube. Se preparem aí que em breve a gente vai revelar umas novidades. Também lembrando que você pode nos escutar diretamente no celular. Quem tem iPhone é só ir no aplicativo podcast, quem tem celular Android pode usar o Stitcher ou o Podcast Addicted. Em todos eles você pode baixar o episódio, escutar em qualquer lugar sem gastar sua franquia de 3G. Você pode nos ouvir enquanto vai para o trabalho, para o colégio, para a faculdade, enquanto dá aquela corridinha. Então opções não faltam. Antes da gente começar a falar dos jogos, a gente fez na quarta-feira, na verdade a gente gravou na terça-feira de noite o podcast aí sobre a Black Monday, né, que virou praticamente uma Black Week agora, né, porque muitas demissões, a maioria das demissões não aconteceram na segunda-feira mesmo, tiveram demissões no domingo, e algumas demissões surpreendentes, algumas permanências surpreendentes também, né? O Sean Payton anunciou que vai permanecer lá no New Orleans Saints. De repente eu acho que é algo, eu acho que o Saints não conseguiu o que ele estava querendo em troca do Sean Payton, né? Porque a gente sabe que o Saints queriam trocá-lo por uma escolha de segundo round. E na madrugada aí de quarta para quinta, a demissão mais surpreendente aí desse período. A gente sabe que todo ano tem uma saída que surpreende, né? Ano passado foi o Doug Marrone, ele mesmo quis sair do Buffalo Bills, e esse ano foi a demissão do Love Smith, né? Ele triplicou o número de vitórias dele em relação à sua primeira temporada, mas mesmo assim foi demitido, e o assistente dele pode ter sido o que causou isso, né, Vitor? Se for confirmado isso mesmo, foi uma bela puxada de tapete aí do Dirk Koetter. Mas é aquela coisa, a gente não esperava que o Love Smith ser demitido até por conta do Jameis Winston, né? Um quarterback novo, franchise quarterback novo. Sempre machucaram um pouco o coaching staff, né? Então, e a gente tem que se lembrar que o Love Smith, o recorde dele é 8-24 no Tampa Bay. Então, a gente sabe que as franquias estão sendo cada vez mais impacientes com seus treinadores, e o Love Smith acabou pagando por isso. Lembrando que o Tampa Bay Buccaneers, a família Glazer, né, que é dona do Tampa Bay Buccaneers, que também é dono do Manchester United, e a gente sabe que o pessoal, os donos de times de futebol tem muito mais, são muito mais impacientes que os donos de time de futebol americano em geral, né? Só para esclarecer, né, não foi que o Dirk Koetter causou a demissão do Love Smith diretamente. O Dirk Koetter, coordenador ofensivo, trabalhou muito bem com o Jameis Winston nesse primeiro ano, e com isso muitas equipes estavam de olho, né? Muitas equipes que estão de olho em head coach estavam querendo entrevistá-lo, estavam de olho nele para ser head coach. E então o Tampa Bay Buccaneers demitiu o Love Smith, e a tendência é colocar o Dirk Koetter como head coach, né? Para não separar ele do Jameis Winston, que acho que essa parceria tem tudo para dar muito certo. Passando aí essa notícia aí mais recente aí que a gente ia para passar, vamos começar agora a falar dos jogos, né? Começar pelo grande jogo aí desse Wild Card Weekend. O Pittsburgh Steelers vai viajar lá para Ohio, vai enfrentar o Cincinnati Bengals, e uma grande rivalidade. E eu vou começar logo pela entrevista do Big Ben Roethlisberger, que ele traduz meio o que é esse sentimento de playoffs. Postseason is a different season. It's you got to have your best and throw all records out, throw where you're playing out. Everybody's got to step up and be ready to go. Ele afirmou que começa uma nova temporada nos playoffs, que todos os jogadores têm que apresentar o seu melhor, que o retrospecto da temporada regular não importa mais e que todo mundo tem que estar pronto para jogar. Zé, isso é um pouco de clichê, né? Acho que a gente vê sempre as pessoas falarem isso, jogadores, atletas profissionais falarem isso, mas não deixa de ser verdade, né? Não deixa, agora é outra temporada. As duas equipes vão prejudicadas no ataque, mas vão com suas defesas bem pro jogo, vêm com suas defesas vindo de bons jogos consecutivos. Eu acho que é um grande jogo, com certeza vai ser uma experiência muito legal ver, porque se os Steelers eles
tem uma secundária ruim, eles vão pegar o quarterback que é reserva dos Bengals. Então é uma ótima oportunidade pro McCarron. E por outro lado, se você for ver os Steelers, eles provavelmente vão entrar no jogo com o terceiro running back, mas a defesa dos Bengals não está indo tão bem contra running backs nesses últimos jogos. Bem, já que o Zé puxou esse gancho aí do A.J. McCarron, a gente tem a entrevista do Marvin Lewis falando justamente sobre a lesão do Andy Dalton e o A.J. McCarron, então vamos ouvir o que ele disse. Well, it's not going to change later in the week. I mean, we're preparing for A.J. McCarron to be the starting quarterback. Whether Andy's a backup or where Andy is, we'll know down the line. But right now, as I said yesterday, I wasn't trying to be, but I'm not going to sit here and do a press conference about Andy every day and his injury, So he'll be ready when he's ready. He's doing well. Ele disse que nada vai mudar no resto da equipe, que o A.J. McCarron será o titular contra o Pittsburgh Steelers. Ele disse que o que falta ser definido é se o Andy Dalton terá condições de ser relacionado para o jogo como reserva ou não. Ele terminou também falando que está um pouco cansado de ficar só falando sobre a recuperação do Andy Dalton. Eu senti um pouco de impaciência na voz dele. O Zé falou sobre o DeAngelo Williams, né, que é um jogador que está no momento aí ainda é dúvida. Ele sofreu uma lesão no tornozelo. Eu li em alguns lugares que talvez se fosse na temporada regular, na primeira, na segunda semana da temporada regular, ele demoraria um pouco mais de tempo para voltar. Ainda não é certo que ele vai ficar de fora. Eu até se eu tivesse que apostar, eu diria que ele vai sim para o jogo. Eu acho que num jogo tão decisivo, resta saber o quão eficiente ele vai ser, né, Vitor? É um desfalque importante aí para os Steelers, caso se confirme a saída dele, porque a defesa do Bengals, eles costumam jogar contra os Steelers, né? Eles costumam colocar os safeties bem afastados, né? E, lógico, tem que se defender contra um ataque tão perigoso quanto os Steelers. Isso poderia abrir um pouco as chances para os Steelers se impor com o jogo corrido, né? Mas a gente sabe que o terceiro running back que jogou agora a última partida foi mal, e o DeAngelo vem fazendo uma boa temporada. Ele que talvez tenha sido uma das melhores contratações na off-season. E o Steelers vai sentir muito a ausência dele, caso for confirmado. Eu acho que acontece de novo o que aconteceu aí na última temporada, né? O Steelers estava sem o Le'Veon Bell pro jogo aí contra o Baltimore Ravens no Wild Card. Dessa vez já está sem o Le'Veon Bell mesmo há algum tempo. O DeAngelo Williams é a dúvida. Realmente a gente vai ter que esperar aí para saber esse jogo, que vai ser no sábado 11 horas, né? O horário que a gente está acostumado de prime time. Só lembrando que a gente vai fazer nossos palpites no final do programa, né? Então por enquanto não vamos falar de palpite. Mas eu acho que para fechar um pouco a conta nesse jogo, o Zé falou sobre a defesa do Pittsburgh Steelers. Realmente vem muito mal, né? A gente não dá para tirar como parâmetro muito aí o jogo contra o Cleveland Browns, que a gente sabe todos os problemas que o Cleveland Browns tinha. Mas a gente vai ter o A.J. McCarron, por mais que ele seja um quarterback inexperiente, ele é um quarterback que não tem medo de arriscar os passes, né? Ele arrisca a bola longa. E vai ter o A.J. Green aí, que teve um segundo tempo contra o Denver Broncos, não foi bom, mas é um grande recebedor aí. Eu acho que tem tudo para se aproveitar do que essa secundária dos Steelers aí, a fraca secundária dos Steelers. E Tyler Eifert de volta também, ele já voltou na última rodada, e agora com mais uma semana vou ter mais um tempo de treinamento com o A.J. McCarron. Eu acho que pode ser realmente a chave desse jogo aí, como essa defesa dos Steelers vai se comportar. O Jeremy Hill, que vem jogando um pouco melhor, ele vai encontrar se a secundária dos Steelers é muito ruim, a defesa contra o jogo corrido não é das piores, né? Tem uma boa defesa contra o jogo corrido. E a gente sabe que um quarterback inexperiente como o A.J. McCarron precisa ter um jogo equilibrado, né, Zé? Então acho que se os Steelers conseguirem parar aí o Jeremy Hill e também o Giovanni Bernard, eu acho que tira um pouco da pressão da secundária, né? Sim, com certeza, porque o McCarron, o que ele está fazendo nos Bengals é praticamente repetir o que ele fez em Alabama por muito tempo, que é ver os running backs conquistando bastante jardas, dominando o jogo, a linha ofensiva dando espaço para ele, e ele conectando com seus bons wide receivers, com seus bons tight ends, para conseguir avançar e quando chegar na red zone, onde ele já tem um pouco mais de dificuldade, ele conseguir conectar ou com esses wide receivers muito bons, que seria o caso do A.J. Green, ou com sua arma na red zone, que é o Tyler Eifert, mas principalmente jogar com os running backs, o Giovanni Bernard e o Jeremy Hill. Os dois fizeram temporadas boas, porque se você for analisar, se a equipe só tivesse o Jeremy Hill ou só tivesse o Giovanni Bernard, nenhum dos dois teve uma temporada excelente, mas
juntos eles conseguiram combinar. Se ele fosse um running back, teria sido facilmente um running back só, seria o melhor running back da NFL. Eu acho que esse backfield dos Bengals é o melhor da NFL e ele vai dar trabalho demais pro Pittsburgh Steelers, porque geralmente quando o Jeremy Hill não tá bem, o Bernard tá bem, e eu acho que essa dupla é muito perigosa para ameaçar o Pittsburgh Steelers pelo chão, e encaixando o jogo corrido, a equipe consegue encaixar o play action, e a gente sabe que essa defesa dos Steelers já sofre contra o passe normal, e quando é play action, elas sofrem muito mais. Bem, vamos passar agora para o outro jogo aí que desperta muita atenção, né? O Seattle Seahawks vai enfrentar o Minnesota Vikings. Esse jogo vai ser o primeiro jogo do domingo, às 4 horas da tarde. Tem expectativa aí de uma das temperaturas mais baixas da história da NFL. Eu vi agora que menos 17 Fahrenheit de sensação térmica. Não tem como fazer essa conta de cabeça, né? Mas é uma temperatura bem fria. E a gente tem uma entrevista do Richard Sherman falando justamente sobre o frio. Vamos ver o que ele disse. No, not really. I mean, you got the heaters on the sideline. I mean, you don't really. It's not as bad as it used to be. You know, you got heaters, heated seats. You play for 20 minutes, you get off the field. You play for 20 minutes, you get off the field. I mean, it's not a huge deal, you know. Ele disse que o frio não muda nada no jogo, disse que os times têm os aquecedores na lateral, assentos aquecidos, que eles jogam por 20 minutos no frio lá no campo, depois se aquecem, depois jogam mais 20 minutos, depois se aquecem. Isso não é nada demais. Eu acho que, claro que o Richard Sherman é mais uma parte mental, né? Você não pode ficar muito pensando no frio, mas de fato o frio traz sim algumas dificuldades a mais. A gente sabe que a bola fica mais dura para os kickers, fica mais difícil de passar para os quarterbacks, fica mais difícil de receber para os wide receivers, principalmente porque você perde um pouco da sensibilidade da mão quando o frio é extremo assim. Então as pancadas doem mais, então claro que faz a diferença sim. Minnesota agora está jogando no estádio aberto, né, enquanto não vai para o estádio definitivo, então um frio bem grande. E é um jogo, Minnesota Vikings vencer a divisão e como prêmio pegam talvez um dos times que está mais embalados aí na temporada, o Seattle Seahawks. Não precisa nem lembrar que quando essas duas equipes se enfrentaram na temporada regular, o Seattle Seahawks atropelou a equipe, e eu acho que é difícil você pensar que o Seattle Seahawks não vai sair vencedor de novo, porque a primeira vez que eles se enfrentaram, a superioridade do Seahawks foi muito grande, e eu, assim, tirando do lado defensivo, que o Harrison Smith voltou, o Linval Joseph voltou, o Anthony Barr voltou, no ataque não mudou nada no Minnesota Vikings, né, Vitor? Eu acho que dentre esses 4 confrontos nesse round de playoffs, acho que esse é o único confronto que se dá para apontar um favorito, claro, que é o Seattle Seahawks. Apesar das condições climáticas no jogo no domingo, a gente ainda vai ver como vai afetar a partida. Só que eu acho assim, o Vikings, acho que não é vergonha nenhuma o Vikings cair no wildcard. É importante para o Vikings vencer a divisão essa temporada, com a segunda no comando do Mike Zimmer. Então assim, não acho que o Vikings vai jogar sem nada a perder, então eles vão vir com tudo. E eu discordo até um pouco, acho que aquela partida a última partida entre os dois times, o Seattle atropelou o Minnesota, mas a gente tem que se lembrar que o Minnesota também está com vários desfalques na defesa, né? Os 3 melhores jogadores já voltaram, o Harrison Smith, o safety, o Anthony Barr, o linebacker, e Linval o Joseph na linha defensiva. Então vai ser um jogo diferente. Acho que o Seahawks ainda é o favorito, é mais equipe que o Vikings, mais equilibrado, mas vai ser um jogo bem interessante de se ver. O que eu quis falar mais é que de não ter mudanças, eu acho que no lado ofensivo, né? A gente tem a entrevista até do Teddy Bridgewater e vamos ouvir o que ele disse. We just have to continue to do the things that got us here and not beat ourselves. We're getting ready to face a pretty tough Seattle defense. Those guys playing some good football right now, winning 6 out of their last 7 games. So the thing about that defense, they want you to be impatient, and that's something that I noticed the first time we played them. And there's nothing wrong with taking those easy completions, and then the big play will come. Ele disse que os Vikings precisam continuar fazendo o que eles fizeram até agora, que isso foi o que levaram eles aos playoffs. Ele elogiou o Seahawks, dizendo que a defesa e o time como um todo está jogando muito bem, vencendo 6 dos últimos 7 jogos. Depois ele falou mais especificamente sobre a defesa, que eles tentam fazer com que o ataque fique impaciente, que arrisque mais, mas ele falou que tem que aproveitar os passes curtos e esperar a oportunidade de arriscar um passe mais longo.
eu fico com um pé atrás de escutar o Teddy Bridgewater falar isso, que tem que continuar fazendo o que eles vêm fazendo até agora, porque se o Teddy Bridgewater continuar fazendo o que ele fez ao longo da temporada, aí que o Minnesota Vikings não vai ter muita chance contra o Seattle Seahawks, porque você tem o Adrian Peterson, o melhor running back da NFL, mas se você não tem o ataque aéreo ao lado dele, o Teddy Bridgewater teve uma péssima temporada, né? A gente esperava muito mais dele. Eu gostaria de ver o Teddy Bridgewater, não sei se o Zé concorda, eu gostaria de ver ele falando assim, não, eu tenho que evoluir, eu tenho que ter um ataque aéreo mais consistente, chamando a responsabilidade, porque só correndo com a bola a gente sabe que não tem como vencer essa defesa do Seahawks, né, Zé? Sim, com certeza, até porque a defesa do Seahawks foi a melhor contra o jogo corrido na temporada regular. E você tem que pensar assim, o time dos Vikings tem que entrar pensando em correr bastante com a bola, mas saber administrar bem o jogo aéreo, em terceiras descidas, em primeiras descidas. E eu acho que eles vão entrar nesse jogo um pouco como franco-atiradores. Então eu acho que o Teddy Bridgewater ele vai arriscar mais a bola, porque ele já fez isso não nesse último jogo contra os Packers, mas o jogo contra o Cardinals, o jogo contra os Bears e o jogo contra os Giants, ele mostrou uma evolução, ele lançou melhor a bola, você via que ele estava tendo um controle melhor do passe, e eu acho que se ele conseguir repetir a atuação desses 3 jogos, a equipe cresce muito, principalmente do jogo contra o Cardinals, que apesar de ter sido uma derrota, foi a partida que eu acho que ele foi mais maduro em toda a temporada regular. Eu acho que foi a melhor atuação dele na temporada, esse jogo contra o Cardinals, apesar da derrota no final. E o Teddy Bridgewater, a gente viu no ano passado ele melhorar justamente no final da temporada, né? No último mês de dezembro dele, ele foi um dos melhores quarterbacks da NFL em 2014, em dezembro. Mas eu acho que ele tem que evoluir muito, e a gente sabe que o Mike Wallace não é um dos alvos mais confiáveis, sofre com drops. O Stephon Diggs teve um ótimo começo de temporada, depois caiu, e eu acho que passa um pouco o Stephon Diggs também meio baleado, né? E o Teddy Bridgewater não acionando ele. Eles têm um bom tight end no Kyle Rudolph, a linha ofensiva sofre com alguns desfalques, mas em geral é sólida. Então eu lembro que o Adrian Peterson, no ano dele de MVP, ele conseguiu carregar o time dos Vikings aí aos playoffs, e a gente pensava, poxa, como ele seria melhor ainda com um quarterback ao lado dele, como foi, um dos melhores anos dele foi com o Brett Favre lá na temporada 2009-2010, mas quando o Teddy Bridgewater chegou, ele teve aquele ano ótimo sem o Adrian Peterson, a gente esperava maravilhas para esse ataque, mas não dá pra ver muita diferença do Teddy Bridgewater para, por exemplo, o Christian Ponder, né, Vitor? E até pra ser justo com o Bridgewater também, o ataque não é tão dinâmico assim, né? Como você falou, os problemas que eles têm na posição de wide receiver, eles não têm tanta explosão nessa posição. E o Bridgewater também não mostrou muito avanço nessa temporada, né? E do outro lado da bola, né, vendo agora o ataque do Seahawks contra a defesa do Vikings, vai ser interessante ver também a linha defensiva do Vikings, como eles vão se comportar contra uma linha ofensiva do Seahawks, que está baleada, mas acho que essa é sempre a história, né? Acho que desde sempre a linha do Seahawks tem alguém contundido. Eu acho que é crédito aí pro Tom Cable, né, o treinador de linha ofensiva do Seahawks. Ele sempre consegue. A linha ofensiva do Seahawks, acho que em várias temporadas aí, começa mal o ano e vai melhorando ao longo da temporada. E teve uma mudança na posição de center que ajudou bastante aí o Seattle Seahawks. E vai ter a volta do Marshawn Lynch, né? Nas últimas semanas o time estava sem o Thomas Rawls, né? Que foi uma das principais revelações da temporada. O Marshawn Lynch aí já está um período extenso aí sem poder jogar por uma lesão, e ele tem tudo para retornar aí agora contra o Minnesota Vikings. Eu acho que o Seattle Seahawks, com o Russell Wilson jogando do nível que está, acho que eu lembro de ter visto uma estatística que nesse período de 7 jogos aí do Russell Wilson, o índice dele de touchdown para interceptações é um dos maiores da história, se não foi o maior da história. Eu esqueci de pegar um número aqui para citar no programa. E eu espero ver o Marshawn Lynch, mesmo que ele volte, eu não espero ver ele com 25, 30 corridas como a gente está acostumado a ver ele nos playoffs. Eu acho que principalmente por causa do frio, o Seahawks vai tentar segurar um pouco ele. Claro que se o jogo tiver confortável para o Seahawks, o Christian Michael teve uma boa partida contra o Arizona Cardinals. Eu acho que esse jogo tem tudo para não ser tão complicado assim para o Seattle Seahawks, a ponto de ter que usar muito o Marshawn Lynch. Eu acho que dá para deixar ele lá em campo 50% dos snaps, 60% de repente, ter 10, 12 carregadas.
e já ficar de olho aí na próxima rodada dos playoffs, porque claro que a gente falou que o nosso palpite vai ser mais pra frente, mas eu acho que seria bem difícil esse time do Minnesota Vikings conseguir competir de igual para igual contra o Seattle Seahawks. Claro que como o Vitor falou, a defesa vem bem melhor, mas mesmo assim eu acho que o Seattle Seahawks está num momento bem superior. Bem, vamos avançar agora, vamos falar de Green Bay Packers e Washington Redskins. Se a gente falasse que esse seria o jogo do Wild Card Weekend na primeira metade da temporada, a gente aqui ia pedir até para esse jogo não acontecer, porque esse Green Bay Packers seria franco favorito. Mas o Washington Redskins está longe de ser um saco de pancadas, terminou o ano muito bem. E eu já vi até que em casas de apostas, em palpites de especialistas, o Washington Redskins já vai pintando como favorito para esse jogo. Você concorda? Sim, se eu não me engano, eu vi essa estatística mais cedo, mas se eu não me engano, o Green Bay Packers, a aposta de 1 para 100, é a aposta máxima de Las Vegas, é o 1 para 100. Você coloca $1, você recebe 100, que é o cálculo de base. Deles, o Green Bay Packers está 1 para 60, que é uma taxa que é baixa, porque no começo da temporada o Green Bay Packers tinha, se eu não me engano, 1 para 30 para chegar no Super Bowl. Então é absurdo você pensar que uma equipe que a gente colocava como candidato franco, favorito aí ao Super Bowl, é uma equipe que agora está disputando quase de igual para igual com uma equipe que eu colocava como a equipe que teria a pior campanha da temporada regular. É uma coisa assim absurda. E realmente a gente, vendo o Green Bay Packers jogando, a gente, até eu postei uma notícia nesta quinta-feira, né, o pessoal lá do Washington Post fez uma pesquisa aí, qual quarterback que você gostaria de ter nos próximos 5 anos, o Kirk Cousins ou o Aaron Rodgers. Claro que é algo absurdo, mas até eu vi um jornalista, agora que eu não vou lembrar qual, no Twitter, falando que se a pessoa nunca assistiu futebol americano e assiste só metade da temporada do Kirk Cousins e a metade da temporada do Aaron Rodgers, o Kirk Cousins atuou melhor mesmo. Claro que essa pesquisa não tem como comparar, né? Mas o Green Bay Packers vem muito mal, o ataque vem muito mal, o Aaron Rodgers vem mal também. Eu no Power Rankings dos times nos playoffs que eu postei durante a semana, até alguns leitores aí questionaram eu ter falado que o Aaron Rodgers é um dos culpados, mas não tem como dizer que ele não é um dos culpados, porque claro que ele não é o principal culpado, mas ele não vem jogando muito bem, ele com certa dose de razão não confia nos alvos dele, e a gente tem a entrevista dele durante a semana aí, ele falando sobre o jogo contra os Redskins. Vamos ouvir o que ele disse. We just got to win on the one-on-ones. You know, we got to win our one-on-one matchup. We got to give help to the guys that need help early on, and then we got to settle into the game. You know, we have to be balanced running the football and throwing it, obviously to keep them honest on their coverages and their rush lanes, and we'll do that. You know, I'm confident in those guys that they're gonna have their best performance of the year, and I will as well. Ele disse que cada jogador precisa vencer a disputa contra o adversário no 1 contra 1. Ele ressaltou a importância de ajudar os outros que precisam de ajuda em campo, falando mais especificamente sobre a linha ofensiva. Diz que o ataque precisa balancear bem o ataque terrestre e aéreo para não deixar a defesa dos Redskins, isso é óbvio, e não deixar a defesa dos Redskins se concentrar em parar só um desses aspectos. E ele terminou dizendo que confia que cada jogador do time terá sua melhor atuação e que ele também terá a melhor atuação dele no ano. Vitor, eu sei que você concorda comigo que o Aaron Rodgers é um dos culpados, mas eu lembro até que antes de postar o Power Rankings eu pedi sua opinião e você questionou se o Green Bay Packers não deveria ser o último colocado. E claro que não foi o último colocado, eu coloquei ele na frente do Redskins, do Texans e do Chiefs, porque a gente projeta sempre um pouco com o Aaron Rodgers, que a gente já viu ele fazer isso, mas realmente é projeção, né? Porque pelo que a equipe vem jogando atualmente, não tem como confiar nesse Green Bay Packers, né? A gente não pode menosprezar também a camisa do Packers e a experiência de um time que já chegou ao Super Bowl, no caso do Aaron Rodgers, e chegou até ano passado numa final de conferência, então a gente não pode se esquecer disso, mas vendo as partidas, nada é fácil para o ataque do Green Bay, né? Cada snap você vê o Aaron Rodgers segurando bastante a bola, ou então fazendo passes arriscados, e jogar contra esse ataque do Packers está sendo bem fácil para os adversários, né? A gente viu nessas últimas semanas, bastava fazer mano a mano com os receivers, os caras não conseguiam ficar abertos. Isso já dificultava bastante o Green Bay Packers. E
também, sem contar que o Adelaide não está conseguindo tirar vantagem de atacar uma defesa que foca só mano a mano, né? Então, as coisas não estão boas lá em Green Bay. Sempre tem a confiança que você tem um Aaron Rodgers, né, em campo, mas as coisas não são fáceis, não. Realmente parece que cada jogada do Green Bay Packers, para ela funcionar, tem que ser um grande esforço mesmo, como o Vitor falou. E a gente tem a entrevista do Kirk Cousins. Eu achei legal essa entrevista quando eu estava se preparando para o programa, que eu achei ele bem lúcido assim quanto ao papel dele. Vamos ouvir o que ele disse. It's hard to complete a lot of passes if guys are covered. So when you have talented players, they tend to get open, and that's the case with Pierre and Jordan and Deshaun and Jamison Crowder, and the list goes on and on. Ryan Grant, Rashad Ross, Andre Roberts. I just feel good about. And then you don't just get open on accident. They're talented, but they work hard. They prepare hard during the week. They communicate well with me, and all of that leads to success on Sundays. But feel very fortunate to have the group of receivers that I have to work with because it makes my job as a distributor a lot easier. Ele elogiou seus recebedores, dizendo que é difícil completar passes quando os alvos não conseguem se desmarcar. Será que é uma indireta para o Aaron Rodgers? Mas que os recebedores dos Redskins conseguem ficar abertos. Citou Deshaun Jackson, Pierre Garçon, Jordan Reed e outros. E também elogiou como eles trabalham bastante para se tornarem os melhores, né? Ele elogiou aí a ética e como trabalham os alvos dele. E disse que eles se comunicam muito bem e disse que isso facilita o trabalho dele, Cousins, em distribuir o jogo. Eu acho que o Washington Redskins corre um risco de pagar o Kirk Cousins na próxima off-season pelo quarterback que ele não é. E eu acho que o Kirk Cousins se descreveu muito bem. Ele é um cara que distribui o jogo, né? Ele não é um cara que vence os jogos. Ele precisa das peças ao redor dele. Nesse momento da temporada, elas estão aí. Estão todo mundo saudável. Deshaun Jackson, Pierre Garçon, Jordan Reed. Teve uma temporada espetacular o Jordan Reed. A linha ofensiva melhorou muito, né? Com o treinador da linha ofensiva do Cowboys, que veio agora pro Redskins na última temporada, que agora, infelizmente, não vou conseguir lembrar o nome. Você sabe, Vitor? Bill Callahan. Isso, Bill Callahan foi uma das grandes contratações aí de comissão técnica. Ele terminou o contrato dele da Dallas Cowboys, foi pro Redskins. E essa linha ofensiva, que basicamente tem o Trent Williams como nome provado aí, mas que vem jogando relativamente bem, protegendo pro passe. O jogo corrido não vem atuando tão bem. Mas é legal isso, né, Zé? Porque o Kirk Cousins parece que sabe o que ele é em campo e sabe que para o Washington Redskins vencer, ele tem que botar a bola na mão do Deshaun Jackson, tem que botar a bola na mão do Pierre Garçon e dar a bola pro Jordan Reed para eles vencerem o jogo, né? Sim, ele é um cara que tá ali, ele sabe que sozinho ele não ganha um jogo pro time dele e ele quer, junto com esse ataque completo, conquistar essa vitória, seja dando uma bola pro Alfred Morris correr, fazendo um passe mais curto pro Jordan Reed, tentando uma big play com o Deshaun Jackson. Ele conhece o time dele, ele conhece o potencial dele e ele é um cara que ele está se colocando dentro da realidade dele para conseguir o melhor pro Washington Redskins. Ele teve partidas surpreendentes nessa temporada, ele já mostrou que é um dos melhores, que, se eu não me engano, ele teve a melhor temporada como quarterback do Washington Redskins, e ele mostrou na segunda metade da temporada que ele pode ser um bom administrador para esse ataque, caso a equipe não consiga se encaixar. Ele é um cara que administra bem um ataque com o resto do time em torno dele bem montado, e se a defesa funcionar bem, essa equipe realmente tem chance de vencer o Green Bay Packers, apesar de ter um cara do nível do Aaron Rodgers do outro lado. Bem, vamos avançar agora de jogo, né? Vamos falar de repente, o patinho feio aí desse Wild Card Weekend, né? O Kansas City Chiefs contra o Houston Texans. Só lembrando, eu não falei o horário do jogo do Green Bay Packers contra o Washington Redskins, desculpa, o jogo vai ser domingo às 7h40, né? O último jogo do domingo. E Kansas City Chiefs e Houston Texans vai ser o primeiro jogo do sábado, né? Vai começar 7h30 aqui do horário de Brasília. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o Justin Wilson, né? O Justin Wilson é uma das superestrelas que menos recebe atenção na NFL. Eu acho que se a gente tivesse que ranquear os jogadores defensivos, eu colocaria o Justin Wilson só atrás do J.J. Watt. Não sei se o Victor concorda. Como você falou, a gente esquece um pouco dele, mas ele já conseguiu uma temporada com mais de 20 sacks, então não seria absurdo colocar ele atrás do J.J. Watt. A gente tem a entrevista dele, ele que vai voltar aí depois de perder os últimos 5 jogos, e vamos ouvir o que ele disse. That's the plan to play as of right now.
I definitely got some rust to knock off. I know it probably won't hit me until the first quarter. After the first quarter, I'll be all right. Ele foi bem direto, né? Disse que o plano é que ele joga, admitiu que definitivamente vai estar um pouco enferrujado e que sabe que vai sentir isso no primeiro quarto do jogo contra o Texans, né? Mas que depois já vai ter superado. E é impressionante como o Kansas City Chiefs, o time conseguiu essa série de vitórias sem o Justin Houston, sem boa parte também sem o Tamba Hali, mas eu acho que essa defesa que já vem jogando bem, claro que a gente tem que relevar um pouco que eu até fiz esse levantamento, nessa série de vitórias, o Houston Texans, o Kansas City Chiefs, o único time que eles venceram com um recorde positivo é o Denver Broncos. Eles venceram o Pittsburgh Steelers, mas era o Pittsburgh Steelers com o Landry Jones. E claro que são 10 vitórias, se eu não me engano. 10 vitórias contra qualquer adversário da NFL são impressionantes. Mas acho que a volta do Justin Houston vai fazer esse time jogar ainda melhor. Uma ajuda e tanto, né? Um dos melhores, talvez o melhor jogador defensivo do time. Voltando, o Tamba Hali também perdeu alguns jogos. Isso do lado defensivo da bola, né? Sem falar que no ataque eles perderam o Jamal Charles e a partir daí o time conseguiu fazer uma sequência impressionante das vitórias. Esse é um confronto entre duas grandes defesas, né? O Chiefs vem, a gente já citou também o Hali e o Houston. A gente também tem a surpresa com o Marcus Peters, cornerback rookie, que liderou a liga em interceptações. E ele vai enfrentar o Houston Texas, que, nem preciso dizer a força que eles têm com DJ Watt, Vince Wilfork, Jadeveon Clowney. Mas também tem uma secundária bem interessante com Kevin Johnson. Então, acho a gente ainda vai falar mais do jogo, né? Mas a minha previsão é que vai ser um jogo de placar bem baixo e para quem gosta de defesa vai ser bem interessante ver. Realmente a secundária do Houston Texans tem lá o Kevin Johnson, o Jonathan Joseph e o Vitor esqueceu de mencionar também o Merciless também, que ganhou o prêmio de melhor jogador de dezembro, melhor jogador defensivo de dezembro da AFC, que também vem numa fase ótima. Esses todos aí juntos formam uma defesa aí que é, acho que duas das melhores defesas da AFC, talvez da NFL também. Você vai ter de um lado o Alex Smith, que é um quarterback que a gente não precisa nem falar, que ele não é um cara que gosta de arriscar muito, mas você tem o Jeremy Maclin, né, que vem muito bem, e do lado do Houston Texans você tem o DeAndre Hopkins também, que vem muito bem, né, e para acionar o DeAndre Hopkins vai ter o Brian Hoyer, que voltou, né, ele voltou já na última rodada, depois de ter passado um tempinho aí sem jogar por causa de uma concussão, e a gente tem a entrevista dele falando justamente sobre a defesa dos Chiefs. Vamos ouvir o que ele disse. Well, I think even, going back to the first week, you looked at their front seven as kind of being that strength, and now with a full season under the belt, you look at Peters, he led the league in interceptions. Eric Berry's obviously always a very good player. He's always around the ball. No matter how they rotate those DBs through there, Parker, Tyvon Branch, and then obviously Sean Smith wasn't there when we played him last time. So, it's the same team, but they're a little bit different, and, if anything, they've got 16 games under their belt. So not only do we have to go back and look at our game, how they play, but, look how they've been playing more in the recent weeks and really study that. Ele disse que o front seven dos Chiefs está mais forte agora que quando eles se enfrentaram na primeira rodada, né? Esses dois times se enfrentaram na primeira rodada. Ele elogiou o Marcus Peters e o Eric Berry na secundária, exaltou a volta do Sean Smith. Ele completou dizendo que é o mesmo time da semana 1, mas com algumas mudanças. E por essas mudanças, a gente tem que mais olhar os jogos mais recentes dos Chiefs do que necessariamente o confronto entre os dois na semana 1. Realmente dois times aí que já se enfrentaram. Agora a gente falou bastante das duas defesas, a gente tem que falar dos ataques também, né? Porque o Charkandre West, na medida do possível, conseguiu substituir o Jamal Charles, né? Que a gente sabe que o Jamal Charles é um dos melhores running backs da NFL, uma perda aí bem sentida. E do outro lado o Houston Texans também perdeu um grande running back, o Arian Foster, mas do lado dos Texans eles não conseguiram suprir tanto essa ausência, né, do Arian Foster, tiveram que apostar mais no DeAndre Hopkins, que teve uma temporada fantástica. E acho que, como o Vitor falou, tem tudo para ser uma defesa, para ser uma batalha defensiva, mas eu acho que se um dos ataques vai conseguir alguma coisa, eu acho que eu vejo mais esse ataque dos Chiefs conseguindo ser mais balanceado contra a defesa dos Texans do que o ataque dos Texans ser balanceado contra a defesa dos Chiefs, porque justamente pela ausência desse jogo corrido, eu acho que os Chiefs vão poder focar bastante em proteger contra o DeAndre Hopkins, e vejo aí o DeAndre Hopkins, o Houston Texans tendo essa vantagem. Não sei a opinião do Zé, você concorda comigo, Zé? Concordo, eu acho que
Até porque a equipe do Kansas City Chiefs, eles têm, querendo ou não, por mais que o Alex Smith ele não seja aquele QB da franquia que vai ganhar um jogo sozinho, ele ainda é um quarterback que é um titular seguro na NFL. Você olha para o time do Houston Texans, você não tem isso. Então, quando você vê esse time, você vê que agora você tem um wide receiver que está numa fase muito boa, como o Jeremy McLean. Você tem uma dupla de running backs que tem corrido bem com a bola, porque não é só o Charkandrick West que está demonstrando correr bem com a bola. O Spencer Ware, quando entra, tem corrido bonito com a bola, tem sido um cara que tem sido importante. O Alex Smith, quando ele precisa fugir da pressão, ele consegue correr, tanto que ele tem quase 500 jardas na temporada. É um ataque dinâmico esse do Kansas City Chiefs, que mesmo sem o Jamal Charles conseguiu fazer jogos com grandes pontuações. Então eu acho que esse fator de ter um ataque mais dinâmico, de ter um quarterback mais seguro, faz toda a diferença. Vitor, você vê alguma alternativa aí, alguma coisa que o ataque do Houston Texans possa fazer? Ainda mais que vai estar sem o seu left tackle titular, né, o Brown, e vai ter justamente a volta do Justin Wilson. Então, eu continuo aí com a minha opinião de que o Houston Texans, o Kansas City Chiefs tem uma vantagem relativamente grande no ataque. Não, concordo. Acho que o dever de casa do Texans vai ser continuar fazendo o que eles vinham fazendo, né? Eles têm que ser bastante criativos nas chamadas. E eles vão contar bastante com o DeAndre Hopkins, né? Que é o cara que, mesmo quando ele está bem marcado, você pode jogar a bola pro alto e contar que ele faça a recepção, porque ele lembra um pouco o Uncle Bolden nesse sentido, assim, de equilíbrio e como ele sobe para pegar a bola, fazer essas catches contestadas. Então, como você falou, o Chiefs acho que tem mais alternativa no ataque, não chega a ser um ataque brilhante, mas tem um pouco mais de armas que esse ataque do Texans. E também dá para confiar mais no Alex Smith como o cara que vai fazer as decisões, né? Porque eu não sei se o Brian Hoyer, com um jogo equilibrado, faltando 2 minutos, ele não é um quarterback que você quer que te leve à vitória. A gente já viu muito o Brian Hoyer falhar em situações como essas. E a gente nem falou do Travis Kelce, né? Que não teve a melhor das temporadas, mas teve uma temporada sólida. Então acho que o Houston Texans não é um ataque ultra dinâmico, mas realmente tem algumas alternativas a mais do que o Houston Texans. Bem, vamos passar agora para os nossos palpites, né? Vamos voltar lá atrás. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. Todo mundo está falando que o Pittsburgh Steelers vai vencer esse jogo. É claro que não todo mundo, mas muitos especialistas apontam. E normalmente quando algo na NFL é unanimidade, ela não acontece. E eu acho que o Cincinnati Bengals, depois de perder 4 vezes seguidas no Wild Card, eu acho que mesmo com o AJ McCarron, eu acho que o time tem... A defesa é muito superior à do Pittsburgh Steelers. Eu acho que se conseguir evitar que o jogo seja um shootout, eu acho que o Cincinnati Bengals consegue sair com a vitória. E seria engraçado que o Andy Dalton é tão criticado por sempre perder no Wild Card, e no ano que ele se machuca, o Cincinnati Bengals vai lá e vence um jogo de playoff. Mas eu acho que o Cincinnati Bengals vai sair com a vitória nesse jogo. Zé, qual é o seu palpite? Eu também vou ficar com o Cincinnati Bengals, porque é uma equipe que tem um ataque que consegue ser dinâmico na medida do possível e tem uma defesa que é muito superior à do Pittsburgh Steelers. Se conseguir segurar a equipe dos Steelers para um shootout, que na verdade eu acredito que a única chance dos Steelers ganhar esse jogo seria num shootout, porque ia chegar um ponto em que o McCarron ele ia acabar ficando um pouco mais previsível do que o Big Ben, mas se não for um shootout, eu acho muito difícil os Steelers conseguirem vencer esse jogo. Só para nossos ouvintes aí que estão começando a acompanhar a NFL agora, shootout é um termo que a gente usa quando a pontuação é muito alta, né? Passa de 30, 40 pontos, quando os ataques trocam pontos sempre. E claro que o Big Ben, com o poderoso ataque aéreo dos Steelers, aí tem mais alternativas aí do que o Cincinnati Bengals e tem muito mais experiência com o AJ McCarron. Vitor, qual é o seu palpite? Meu palpite é Pittsburgh. Vocês falaram da defesa do Pittsburgh, que realmente é uma defesa estranha. Estatisticamente ela cede muitas jardas, é uma das piores defesas contra o passe, mas também é acho que a terceira que mais consegue o sacks e uma que força bastante turnover também. Então acho que o coordenador defensivo do Steelers, ele consegue armar muito bem esses blitz com os linebackers, e acho que isso pode confundir um pouco o Jay McCarron, que é um cara novato que fez uma boa partida contra o Denver, que deu bastante esperança para o torcedor de Cincinnati, mas na última rodada contra o Baltimore ele já não fez uma partida tão boa. Ele errou alguns
alguns passes, então eu acho que essa defesa dos Steelers, por mais que ela tenha as falhas dela, acho que ela pode complicar um pouco a vida do Jim McCarron, porque é os Steelers. Bem, só lembrando então, eu e o Zé estamos com Cincinnati Bengals, o Vitor está com Pittsburgh Steelers. Próximo jogo agora, Seattle Seahawks e Minnesota Vikings. Eu acho que não vai ser o mesmo atropelo da primeira rodada, mas eu acho que da primeira vez que eles se enfrentaram, mas acho que o Seattle Seahawks vence esse jogo, eu acho que com alguma folga até. Claro que o jogo em casa para os Vikings vai estar muito frio, mas mesmo assim acho que o Seahawks está num momento muito bom. Eu acho que até como eu coloquei no meu Power Ranking, eu coloquei eles como o terceiro melhor time da NFL que se classificou aos playoffs. Eu acho que mesmo classificando aí com o seed número 6, eu acho que o Seattle Seahawks ainda é um dos candidatos ao Super Bowl, e acho que eles vão começar passando sem muitos problemas pelo Minnesota Vikings. Vitor, qual é o seu palpite? Palpite é Seattle também. Acho que um ataque bastante explosivo com o Tyler Lockett jogando muito bem, o Doug Baldwin fazendo um final de temporada excelente. Palpite é Seattle Seahawks. Zé, qual é o seu palpite? Eu acho que vai dar Minnesota Vikings, fazendo o que o Seattle Seahawks fez quando ganhou o primeiro Super Bowl, com a defesa jogando muito bem e seu running back lá na frente fazendo a diferença e conseguindo guiar a equipe a vitórias. Por mais que esse time do Seattle Seahawks, o ataque esteja surpreendendo, seja a melhor defesa contra o jogo corrido, nos playoffs é outra história. O Adrian Peterson, ele sabe que a janela de título dele é muito pequena, então ele vai entrar nesse jogo querendo muito ganhar, e eu acho que vai ser um fator diferencial esse jogo corrido, que o Seahawks não vai ter tão forte, porque o Lynch vai estar voltando e ele não vai estar 100%, e a defesa dos Vikings tem jogado muito bem contra o jogo aéreo, e eu acho que nesse jogo, com a volta do Harrison Smith, eles podem sim parar o Russell Wilson e esse ataque surpreendente e dinâmico que o Seahawks tem mostrado nessa segunda metade da temporada. Bem, recapitulando, eu e o Vitor achamos que o Seattle Seahawks vai vencer e o Zé acha que vai ser o Minnesota Vikings. Avançando agora, Green Bay Packers e Washington Redskins, vou deixar o Zé começar. Como ele teve o palpite aí que o mais zebra da rodada, ele apostou na zebra, vou deixar ele começar agora com esse jogo. Então, esse jogo eu baixei ali a pesquisa de Vegas, 55% apostam nos Packers, 45% nos Redskins. É uma surpresa, mas eu vou ficar com esse 55% que estão apostando no Green Bay Packers, porque essa equipe dos Redskins, eles não têm um quarterback com experiência em playoffs. Ele tem jogado bem, tem demonstrado um bom jogo esse time. O Kirk Cousins é um bom quarterback para uma equipe que administra, mas ele não é um cara que consegue ganhar um jogo e garantir que a equipe consiga vencer um Green Bay Packers nos playoffs, porque o Aaron Rodgers, eu acho que ele consegue decidir esse jogo. Meu palpite é o Washington. Acho que é difícil sempre apostar contra o Aaron Rodgers, né? A gente sabe o que ele pode fazer nos playoffs, mas acho que é muito problema que o Green Bay Packers está atravessando. Eu acho que o Washington Redskins vem muito bem, vem bem acertadinho. Acho que o Kirk Cousins não vai fazer... Acho que ele não vai se empolgar, acho que ele vai se manter disciplinado, conseguindo botar o jogo corrido para andar, o Jordan Reed participando do jogo. Ele conta com uma dupla de recebedores que talvez seja a mais subestimada da NFL. O Pierre Garçon é um ótimo recebedor, o Deshaun Jackson pode explodir a qualquer momento, então meu palpite é o Redskins. Eu discordo do Vitor, na verdade. Eu acho que o Green Bay Packers vai vencer esse jogo. Eu não sei se vai ser... eu não acho que vai ser um momento de ponto ali que vai mudar a temporada do Green Bay Packers. Eu acho que eu tô achando que o Kirk Cousins... a gente sabe que ele parece tanto com o Andy Dalton, e também tem esse quesito aí de mal em jogos de prime time, né? A gente viu ele... Uma das piores atuações dele na temporada foram em prime time. E eu acho que vai pesar um pouco a pressão em cima dele. Eu discordo do Vitor totalmente. Eu não vejo ele conseguindo manter muito a compostura. Eu acho que principalmente se o Green Bay Packers sair na frente, eu acho que ele vai começar a se afobar um pouco, querer forçar algum passe ou outro. Então acho que por isso o Green Bay Packers vence. Mas talvez seja o jogo mais feio aí desse wild card. Passar para o último jogo agora, o Kansas City Chiefs contra o Houston Texans. Olha, pra mim é jogar a moeda aqui e decidir. Eu realmente não tenho um palpite muito definido. Eu acho que o Kansas City Chiefs
por ter um ataque mais balanceado, eu acho que ele pode sair vencedor desse jogo. Eu acho que o meu palpite seria o Kansas City Chiefs. Só que a gente sabe que o Houston Texans tem por mais que o Justin Houston seja um grande jogador, ele vai estar com um pouco de ferrugem, como ele mesmo falou. E a gente sabe que se tem um jogador nessa liga que pode acabar, um defensor nessa liga que pode acabar com o jogo por ele mesmo, é o J.J. Watt, né? Então eu aposto no Kansas City Chiefs, mas eu deixo um pé atrás ali no Houston Texans. Eu acho que eles teriam condições sim, mas o Kansas City Chiefs, por ser mais equilibrado, é o meu palpite. Vitor? Acho que é um jogo equilibradíssimo, eu também vou ficar com o Chiefs. Acho que o que você falou, né? É um time mais equilibrado, ele conta mais com o jogo corrido. E lembrar também que as últimas 2 derrotas do Houston Texans foi contra o Bills e contra o Patriots. Os 2 jogos eles cederam bastante jardas corridas. Claro, isso é um pouco meio clichê, né? Quando você cede bastante jardas corridas, você provavelmente vai perder a partida, mas esse quesito mostrou ser um ponto fraco dessa defesa do Texans, que é o jogo corrido. Eu acho que o Chiefs pode conseguir, na insistência, principalmente cedo no jogo, eles conseguem algumas jardas, e tem o Alex Smith também, que se conseguir umas 40, 50 jardas terrestres já ajuda bastante. Então acho que vou ficar com o Chiefs. Vai ser um jogo bem apertado. Bem, eu mudei de ideia, o meu palpite é o Houston Texans. Eu mudei de ideia mesmo. Enquanto eu tava falando, depois que eu passei o microfone pro Vitor falar, eu realmente mudei de ideia. Eu acho que o Kansas City Chiefs, por mais que seja, tudo que a gente falou é verdade, o Kansas City Chiefs tem um ataque mais equilibrado, mas acho que nessa série de vitórias do Kansas City Chiefs, eles escaparam de perder para alguns times bem fracos. E eu acho que o Houston Texans aí, com o J.J. Watt 100%, por mais que o ataque seja limitado, eu acho que tem um DeAndre Hopkins, que por mais que o Marcus Peters consiga muitas interceptações, ele é um cornerback que cede muitas jardas, tá entre os cornerbacks que cedeu mais jardas na temporada, que cedeu mais touchdowns. Então eu acho que não tem muita lógica. Eu falei que eu tava em dúvida mesmo, então mudei meu palpite na hora aqui. O Houston Texans pra mim vai sair vencedor. Zé, não muda de ideia que nem eu falei não, fala seu palpite e mantém nele. Então, os Texans então para esse jogo, desde a bye week a equipe jogou 9 vezes e 5 vezes ela conseguiu limitar o adversário a fazer no máximo 6 pontos. E caso eles repitam isso, eles vencem. Mas se eles não repetirem isso, eles não vão conseguir. E eu duvido muito que a equipe vá conseguir limitar o ataque dos Chiefs a 6 pontos, porque as grandes atuações defensivas dos Texans nessa temporada têm sido contra ataques fortes e principalmente ataques aéreos, como o caso dos Saints. E eu acho que a equipe vai acabar não conseguindo parar o jogo corrido do Kansas City Chiefs, e se parar vai acabar sofrendo para chegar no Alex Smith, que tem se movimentado muito bem contra o sacks, e eu acho que isso vai fazer uma diferença. Além disso, lá na defesa, os Texans vão estar com a linha ofensiva muito danificada, porque eles perderam o left tackle, e eu acho que a dupla Tamba Hali e Justin Houston vai chegar muito naquele quarterback, e os Texans vão sofrer muito para avançar, e eles vão precisar que a defesa fique o jogo inteiro em cima, conseguindo vencer, e eu acho que a defesa não vai conseguir vencer essa equipe do Kansas City Chiefs por 40 ou mais tempo de posse de bola. Bem, recapitulando, Vitor e Zé ficaram com os Chiefs, eu de última hora mudei para Houston Texans. Bem, esse foi o nosso programa aí de quinta-feira, na verdade, né? Está indo a hora um pouco mais cedo, na quinta-feira à noite, mas aí é o preview aí da rodada. Primeiro final de semana aí dos playoffs, realmente engraçado pensar que já chegamos aí à fase final da temporada. Vitor, mais alguma coisa para falar antes de terminar? Não, só para um negócio que a gente percebeu agora no nosso palpite, nenhuma unanimidade, né? A gente se mostra um pouco como que tá equilibrado esse wildcard round, então agora é só esperar para ver. A NFL como um todo essa temporada esteve bem equilibrada. Zé, valeu pela presença aí, abraço. Abraço. E realmente, daqui pra frente, acho que vai ser muito difícil a gente ter qualquer unanimidade. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com o Vitor dos Santos. Na segunda-feira a gente volta aí, ou talvez até no domingo, deixar um suspense no ar, com tudo que rolou aí no Wildcard Week. Até lá, tchau!